Olá, sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra, tudo bem? Meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a esse canal. Peço que você já deixe o seu like, você comente e compartilhe. A palavra de hoje se encontra em Lucas 15 e fala sobre a parábola do filho perdido ou filho pródigo. E diz a partir do versículo 11, Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E aí, para não ficar extenso, né, nós sabemos que ele gastou tudo, ele passou muitas dificuldades, inclusive ele chegou a comer comida dos porcos, porque acabou todo o dinheiro e aí as amizades fáceis que vieram, elas também se foram da mesma forma que elas chegaram, até que ele se lembrou que ele tinha um pai que o amava e ele decidiu voltar para casa, pois ele era mais bem tratado lá, e lembrou de tudo aquilo que ele já tinha. E aí ele voltou e quem veio correndo de encontro com ele foi o pai. E esse pai, que é o meu pai, é o seu pai, ele é Deus. E ele voltou correndo porque ele sempre soube, né, já que o filho tinha sido criado nos caminhos dele, que um dia ele iria voltar. E ele estava à espera no portão. O pai sempre está esperando por nós. E aqui a gente vê algumas chaves, algumas coisas valiosas. A primeira delas é que as pessoas sempre focam para falar que o filho mais novo, que ele gastou tudo aquilo que o pai tinha. Mas se ele gastou tudo aquilo que o pai tinha, que era a parte da herança dele, significa que ele entendeu uma chave. Ele sendo filho, né, do pai, que é dono de todas as coisas, ele soube a quem pedir, ele pediu a parte dele da herança. E ele não teve sabedoria, mas ele soube a quem ele devia pedir. Nós sabemos que Deus é nosso Pai, nós sabemos a quem nós devemos pedir. E nós não temos que viver uma vida de esmola. Nós não devemos viver com as migalhas daquilo que o mundo nos entrega, porque o Pai tem tudo para nos entregar. E ele não iria ter recebido nada disso se ele não tivesse pedido ao Pai. Mas aqui o foco não é falar da falta de sabedoria dele, aqui o foco é falar do fato de que ele sabia a quem recorrer, assim como eu e você sabemos que se nós formos no nosso quarto e fecharmos a porta, nós pedimos as coisas a Deus, que ele nos ouve e ele nos atende. E ele nos responde de maneira da qual alguns de nós pode até ficar em dúvida, pensar assim, se Deus realmente existe ou não. Mas se você observar com carinho as coisas que Deus já tem feito na sua vida, pense se muitas delas você teria como fazer por conta própria. Porque é um Deus sobrenatural, ele está acima do natural. E as coisas que ele vai fazer vão transcender esse nosso entendimento. E se a gente tentar colocar Deus numa caixinha pequena, a gente não vai entender as coisas que Deus faz. Por exemplo, tem pessoas que têm causas na justiça por mais de 15 anos, aí de repente a causa da justiça, bem naquele dia específico que você está participando de campanhas, que você está se dedicando mais a Deus, e que chegou o tempo oportuno, você está procurando ser mais sábio com as suas finanças e mais outras coisas, aquela causa na justiça que levou 15 anos, de repente ela foi resolvida? Poxa, será que você vai realmente atribuir isso tudo ao mérito do advogado e ao juiz, que de repente ocorreu justiça e você vai esquecer o pai que te entregou essa herança? E você vai gastar com as coisas fáceis do mundo? Não, a gente tem que lembrar que foi Deus que nos deu todas as coisas. Senão nós nem estaríamos aqui nesse canal, não é verdade? Nós nem estaríamos aqui ouvindo essa palavra se nós não acreditássemos em Deus. Então nós temos que ter essa fé manifesta. Por um outro lado, o filho mais velho. O filho mais velho, ele estava sempre com o pai. E ele ficou, ao invés dele ficar feliz que o irmão dele tinha recebido aquilo, não tinha tido sabedoria, mas tinha voltado, ele ficou zangado com o pai. Ele ficou zangado com o pai e não com o irmão. Ou seja, ele estava julgando se o pai dele estava sendo justo ou não. Quem somos nós para julgarmos se Deus é justo ou não com os nossos olhos mais tapados do que qualquer outra coisa, para dizermos se aquele pai estava certo ou não de receber aquele filho com os braços abertos, que é o nosso pai, que é Deus. E ele poderia ter tido acesso àquela herança também, porque o pai falou: tudo que eu tenho também é teu e tu sempre estás comigo. Ou seja, ele está sempre com ele, mas será que ele estava buscando intimidade e estava tendo as coisas junto com o pai, ou ele estava só ali com o pai? Porque ele falou que
ele queria fazer festa com os amigos dele. E não é isso que nós devemos fazer. Porque os amigos, eles vêm e vão. Muitos amigos são importantes, eles são conexões divinas. Mas existem amigos que vêm para desfrutar de você, ou através de você, aquilo que você tem na sua vida. A partir do momento que você não tem mais nada para oferecer, do lado dos dois filhos, eles param, porque já não é interessante mais para eles. E aquilo que ele tinha, a fartura e a abastança que ele tinha, enquanto ele estava com o pai, ele estava fazendo festa para com os amigos dele. E por que ele não poderia celebrar aquilo com o pai dele, que é o nosso pai, que é Deus? Porque ele não poderia se lembrar que tudo aquilo que ele tenha por conta do pai dele, e agradecer e festejar junto com ele. Porque na hora de nós chegarmos no quarto e nós pedimos as coisas, a gente pede para Deus. Aí depois que a gente recebe a bênção, que já está tudo tranquilo, a gente fala, eu cumpri o meu dever. Que dever? A gente não deve fazer por obrigação, a gente deve fazer por amor. É como uma criança mimada. Você gostaria que, se você que tem filho, ou uma filha, ou um marido, que ele só te buscasse quando fosse por questão de interesse? É esse tipo de relacionamento que você gostaria de ter com Deus? E ele não soube pedir, o filho mais velho. Ele não sabia que ele podia pedir aquela herança. E ele não teve acesso àquela herança porque ele não pediu. Ele não teve a sabedoria do irmão mais novo de pedir a parte que lhe cabia, assim como nós podíamos pedir a Deus, porque se ele é nosso pai, nós temos um vínculo muito mais profundo com ele. Nós podemos pedir as coisas diretamente a ele, porque é de pai para filho. E já o filho mais novo teve a sabedoria de pedir a parte da herança, mas ele não sabia que ele deveria, que o melhor estava ali já na presença do pai e comemorar com o pai e com os familiares, os agregados e com os amigos, mas celebrar primeiramente com o pai, pois é através do pai que ele recebeu todas aquelas coisas, né? E como primogênito, ele tinha acesso, o filho mais velho, ele tinha acesso à dupla honra, no caso, né? Uma porção dupla. Mas essa porção dupla ele nunca recebeu, porque primeiramente ele não pediu e depois ele queria ainda gastar aquilo com os amigos. Então nós temos que retirar isso de nós, esse espírito de orfandade e de viver com essa rejeição nas nossas vidas. Nós temos que lembrar que Deus é nosso Pai, nós temos que pedir as coisas a Deus. A gente pode pedir para Deus, se a gente estiver na posição, estivermos no centro da vontade de Deus, Ele vai garantir isso para nós. Mas que a gente venha lembrar que o Pai está sempre lá e melhor será para nós estarmos sempre na presença de Deus do que a gente ir buscar depois que a gente receber as coisas que foi Deus que nos deu, e buscar e gastar com as coisas do mundo, porque as pessoas do mundo não tem nada para agregar para a gente. Que a gente possa ter sabedoria de cada parte, de cada chave, do filho mais velho e do filho mais novo, e saber que nós temos um Pai amoroso que está conosco e que Ele pode nos ensinar todas as coisas, porque a palavra de Deus nos diz que se nós pedirmos sabedoria, Ele nos dará. Fique atento àquilo que Deus está procurando falar para você. Essa é uma palavra de amor. Você acha que foi por acaso que Jesus deu esse exemplo da parábola do filho pródigo? E quantos de vocês já pararam para meditar nessa palavra e já refletiram sobre essa parte, essa interpretação diferente da orfandade, dos dois filhos que tinham um pai, mas queriam fazer as coisas com outras pessoas? Mais uma vez, o mais novo com as festas e mais outras coisas no mundo afora. E o mais velho estava ali do lado do pai, mas não conseguiu ficar feliz de ver que um irmão tinha voltado e que tinha sido salvo e que recebeu as coisas, e não festejar junto com o pai. E veja mais uma coisa, o pai ele saiu correndo para abraçar o filho mais novo, mas ele já não chegou com as roupas e com os anéis. E o filho, ele recebeu de volta a posição de filho, tudo aquilo que ele tinha antes, porque ele estava contente em só estar de novo junto com o pai dele, e ele se posicionou como servo, assim como nós somos filhos, mas nós somos servos também. E Deus reconheceu que ele queria de fato estar com ele, não por aquilo, o status que ele receberia de volta, até porque ele nem sabia se ele ia receber aquilo. E Deus, imediatamente, através dessa parábola, ele entregou as vestes, entregou o anel e as sandálias e restituiu tudo aquilo, porque o pai, ele quer entregar tudo que tem de melhor, ele é o dono do ouro e da prata, ele quer entregar todas as coisas para nós. Mas nós queremos estar verdadeiramente com o pai, ou nós queremos buscar a Deus por aquilo que Ele tem para nos oferecer? Porque senão é como um filtro de água. A gente vai até o filtro de água, aquilo mata a nossa sede e pronto, a gente só volta quando quer tomar água de novo. Mas o rio de Deus, através de Jesus, do Espírito Santo, é o rio de águas vivas, em que nós tomamos e nós jamais teremos sede, porque não é uma sede do natural.
é uma sede espiritual e que nada nos saciará, porque Deus é criador, nós somos criatura. Nós jamais teremos esse vazio preenchido em nós se nós não buscarmos a Deus, porque como criaturas nós precisamos estar perto do Criador. E quanto antes a gente entender isso, nós aceitarmos e aplicarmos isso na nossa vida, nós poderemos utilizar da sabedoria dos três. A sabedoria que vem do Pai, a do filho mais velho de ficar próximo ao Pai, e a do filho mais novo de saber que pode receber as coisas do Pai, mas que nós devemos comemorar as coisas com o Pai. Ele quer fazer as coisas junto conosco. Então que você possa ficar com essa palavra, que você possa curtir, comentar e compartilhar se foi bênção para a sua vida. Eu desejo a todos vocês uma semana abençoada e que você possa meditar. E se precisar voltar o vídeo para ouvir, porque tem muitas chaves e conceitos que foram passados aqui. E eu gostei bastante. Se você também gostou, mais uma vez, mande para mais pessoas se foi benção para você, tá bom? Fica com Deus. Um abraço.